Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que tá ligadinho aí, ó, nós vamos estudar hoje a diferença entre notícia e reportagem. Então, nós vamos pegar um fato que aconteceu em São Paulo, lá na Oscar Freire. Foi um caso de racismo. Isso mesmo. E nós vamos observar a diferença do mesmo fato sendo relatado em uma notícia e sendo relatado em uma reportagem. Ok? Então, vamos lá. Vamos clicar aqui, ó, no quadradinho escrito notícias. E vamos começar pelas notícias. Então, vamos estudar a notícia aqui. A gente clica aqui neste mais. Vamos ver aqui, ó, como é que faz. Tá vendo aqui, ó? Toda vez que você ver este símbolo, o maisinho, você precisa clicar em cima dele. Quando você estiver estudando aí na sua casa sozinho. Eu vou clicar e aí a gente vai ler o comentário, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a notícia apresenta é um título que antecipa o fato noticiado. A notícia não é assinada, ou seja, não apresenta o nome de quem escreveu. Ela foi originalmente postada no site do jornal Correio Brasiliense. Note que o post do pai do garoto da vítima de racismo foi feito no sábado, dia 28/3/2015, dia do acontecimento. A notícia foi escrita no dia 30/3, quando o post já tinha alcançado mais de 1000 compartilhamentos. A notícia sempre trata de fatos recentes. O lead, o primeiro parágrafo do texto, contém as informações principais da notícia, que são perguntas básicas do lead que devem ser respondidas na elaboração da notícia. Este parágrafo apresenta mais detalhes sobre o caso, descreve como aconteceu e como as pessoas envolvidas reagiram. Este parágrafo aqui, ó, pessoal. Tá vendo? Já estamos nesse mais. E o último parágrafo da notícia. Uma notícia é um texto curto e conciso. Note que esta tem apenas três parágrafos. E no último há um breve relato do pai e a informação sobre o que a loja acusada está fazendo a respeito do assunto. A notícia se limita a relatar o que ocorreu, sem tecer comentários ou interpretar os fatos ou externar algum tipo de juízo de valor. Só então aqui eu coloquei essa notícia bem curtinha para vocês observarem. Olha, Correio Brasiliense, aqui tem a fonte para vocês. Se vocês clicarem em cima do link, direciona, né, para essa fonte. O acesso que o Positivo On fez lá para poder pegar essa notícia foi dia 23 de maio de 2015, tá vendo? E assim, nós vamos agora para o outro tema, que é o que nos interessa mais na aula de hoje, que é a reportagem. Então, agora a gente já entendeu o que é uma notícia e já relembrou alguns detalhes sobre a notícia. Reportagem. Na reportagem, nós conseguimos já observar de primeira aqui, olha, o quanto o texto é bem maior, tá vendo? Ou seja, ele é bem mais detalhado. E o título também, olha. Caso de racismo em loja de São Paulo evidencia preconceito enraizado no Brasil. Na hora que a gente clica no mais, diferentemente da notícia, o título da reportagem já demonstra uma opinião sobre o ocorrido e aponta as relações que serão feitas no decorrer do texto. Aqui, o caso de racismo é o ponto de partida para falar do preconceito enraizado no Brasil. Ou seja, aqui, ó, a reportagem, ela já traz um conceito de opinião. Ele traz a opinião de quem está fazendo essa reportagem.
Vamos clicar aqui agora na data, ó. A reportagem pode ou não ser sobre um assunto recente. Contudo, neste caso, o fato ocorreu dia 28/3/2015 e a reportagem foi feita em seguida, dia 1º/4. Você deve ter notado que a notícia sobre o assunto foi publicada antes, no dia 30/3. Isso acontece pois a reportagem apura mais detalhadamente os fatos e apresenta informações adicionais ao leitor. Por isso, precisa de um pouco mais de tempo para ser elaborado. Existem reportagens que demoram anos para serem elaboradas e existem reportagens mais curtas como essa. Outra diferença: a reportagem apresenta o nome do autor. Então, o autor ele assina pela reportagem que escreveu. No primeiro parágrafo, nós podemos ver que a autora introduz a ampliação do tema. Na notícia, o tema central já é o caso de racismo. Já na reportagem, o caso serve somente de base para falar sobre a discriminação racial no Brasil. Segundo parágrafo. A reportagem também relata o caso, situando o acontecimento que serve de base para uma reflexão sobre o tema. Vamos ver o próximo parágrafo. Vamos descer a página. O terceiro parágrafo não tem um comentário, que no quarto parágrafo já tem outro comentário. Por não ter a finalidade de tratar apenas do caso noticiado, a reportagem apresenta uma pesquisa mais profunda, revelando a opinião de 2 professores especialistas da UNB, que é a Universidade de Brasília, sobre este tema. Ou seja, uma reportagem ela costuma trazer sempre uma avaliação de um especialista, de um perito no assunto. O último parágrafo, né, convencional aqui, ó, da parte do texto, ele fala aqui, ó: na conclusão, o texto da reportagem apresenta a opinião dos especialistas sobre o que deveria ser feito, a posição da vítima sobre o que ela pretende fazer e a posição de quem está sendo acusado. Em seguida, na reportagem, vem aqui, ó, um jogo de memória, para relembrar de casos recentes do racismo que tiveram ampla repercussão. E aí logo após este apanhado de itens, vem a nossa última informação importante. Por ser um texto bem mais extenso que a notícia, é comum que a reportagem apresente outras informações ao leitor de maneira organizada. Neste caso, na reportagem do jornal Estado de Minas, ainda há uma espécie de linha do tempo, com casos semelhantes de racismo que tiveram ampla repercussão no nosso país. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado da nossa explicação de hoje sobre notícia e reportagem. Te aguardo na próxima aula. Beijo no coração e até!